Dando sequência aos comentários sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, vamos agora iniciar o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo a partir do versículo 1. Assim nos diz o texto sagrado: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Por enquanto, vamos dar uma pausa aqui. Essa é a primeira parte do capítulo 6, que é o segundo capítulo no qual se encontra o Sermão do Monte, que vai até o final do capítulo 7. Neste Sermão do Monte, como eu já expliquei no vídeo anterior, se resume a doutrina de Cristo. Os principais ensinamentos do Senhor estão contidos aqui, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E ao contrário do que alguns dizem, o Senhor Jesus não está aqui, no texto que nós acabamos de ler, proibindo que venhamos orar em público, ou que venhamos dar esmolas em público, ou que venhamos jejuar. Ele não está nos proibindo de fazer, por exemplo, orações com outros irmãos, ao contrário do que alguns ensinam. Porque senão, o próprio Senhor Jesus, ele teria infringido a sua própria regra, quando, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, no Evangelho segundo João, capítulo 11, o Senhor Jesus, ele ora publicamente ao Pai. E também, quando ele estava sendo crucificado, ele ora publicamente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós vemos também os apóstolos no livro de Atos orando publicamente, como por exemplo em Atos 20,
Quando Paulo, junto com os anciãos de Éfeso, em Mileto, ele ora numa praia e de joelhos ali com todos aqueles irmãos. Então, a oração pública não está sendo proibida aqui. O que está sendo proibido aqui não é também nós fazermos boas obras perante outras pessoas. O que está sendo proibido aqui é uma motivação errada. Nós fazermos a coisa certa, mas com a motivação errada. Quero chamar sua atenção para o versículo de número 2, que diz o seguinte: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, não é errado dar esmolas, não é errado jejuar, não é errado orar, mas quando fazemos estes atos de justiça para sermos vistos pelos homens, para sermos glorificados por eles, nisto está o erro. Então nós temos que, de preferência, fazermos estas coisas sem que sejamos vistos pelos homens. Porém, quando não há alternativa e temos que fazer o bem perante outras pessoas, que seja pela motivação correta. É isto que o Senhor está ensinando aqui. No versículo 1, algumas versões traduzem: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Nessa versão aqui, a ACF, está escrito: guardai-vos de fazer a vossa esmola. Isso acontece porque há manuscritos que trazem a palavra justiça, evidentemente em grego, e outros a palavra esmola, também em grego. É mais provável que o correto seja de fato justiça, porque este versículo primeiro, ele é a introdução para estas três correções que o Senhor fará, normatizando o modo como nós devemos dar esmola, orar e jejuar. Nada disso é proibido pelo Senhor, muito pelo contrário. O Senhor Jesus mesmo, ele praticava muito a oração. Nós perceberemos isso na leitura dos evangelhos, estamos apenas iniciando Mateus aqui, e especialmente no Evangelho segundo Lucas, isto é mais enfatizado, o quanto o Senhor Jesus praticava a oração, e muito provavelmente o Senhor também jejuava. Eu desconfio disso numa passagem na qual oferecem pão ao Senhor, e o Senhor se nega a comer o pão, e quando nós chegarmos nesse ponto na leitura dos evangelhos, eu irei comentar a respeito disso. Talvez ele estivesse jejuando secretamente, e não disse que estava jejuando, mas apenas disse que tinha outro pão para comer. Então, nós encontramos aqui a normatização e não a proibição de darmos esmolas, ou de orarmos, ou de jejuarmos, e nem tampouco o Senhor está nos proibindo de orar publicamente. Agora, se alguém orar publicamente para ser aplaudido pelos homens, para ser glorificado pelos homens, tal pessoa não está compreendendo o Evangelho de Cristo, onde tudo é para a glória de Deus, nada é para a nossa glória pessoal. Importa que nós venhamos morrer para esse mundo, morrer para a glória dos homens e renascer para Deus, por meio da palavra de Deus em nós implantada. Então, queridos irmãos, vejam que esse detalhe do para serem glorificados pelos homens se repete não somente no versículo 1, o para ser vistos pelos homens, mas também no 2, que fala do ser glorificado pelos homens, também no versículo 5, quando se refere à oração, e no versículo 16, quando diz o texto: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Então você percebe a ênfase do Senhor aqui? Ele está enfatizando que o problema é quando as pessoas fazem o certo, praticam a justiça pela motivação errada, para receberem elogios, para serem aplaudidos, para receberem recompensas humanas. Esse é o problema. Então que façamos tudo pela motivação correta. Quando você fizer o bem, não fique espalhando o bem que você fez. Apenas faça o bem e pronto, e glorifique a Deus por isso. E não pense que você é melhor
que os outros, por causa disso, transfira para Deus toda a glória, porque do contrário, você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus. Prosseguindo aqui, nós vemos que entre a orientação sobre orarmos e jejuarmos, nós encontramos aqui o Senhor Jesus nos ensinando um modelo de oração. E este modelo, você sabe, é o Pai Nosso, e é importante enfatizar que não se trata de uma reza, mas de um modelo de oração. Isto fica mais evidente quando lemos este mesmo modelo de oração em Lucas capítulo 11, dos versículos de 1 a 4, onde está ali também a oração do Pai Nosso. Este modelo de oração, lá em Lucas, quando eu chegar lá em Lucas capítulo 11, eu vou explicar por que o relato de Lucas, especificamente no versículo 1, tem um termo em grego que nos mostra que trata-se de um modelo de oração, não de uma reza. Um modelo por quê? Porque ele tem 3 partes. Esta oração, chamada oração do Pai Nosso, ela tem 3 partes principais. E uma quarta, que muito provavelmente foi um acréscimo posterior, por isso que nem aparece em Lucas. Este acréscimo, ele foi uma liturgia usada nos cultos, nas reuniões cristãs das congregações. Tanto é que em vários manuscritos antigos existem muitas variações para este finalzinho no versículo 13, que diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu vou começar por esse finalzinho aqui. Quando nós pegamos, por exemplo, esse livro, que eu já mencionei num vídeo anterior, Variantes Textuais do Novo Testamento, que trata justamente das diferenças entre manuscritos antigos, a respeito deste versículo, e principalmente da segunda parte do versículo, que é esse final da oração, é dito o seguinte: segundo o testemunho de importantes e antigos manuscritos alexandrinos, ocidentais e etc., são de fato vários manuscritos, bem como de comentários sobre o Pai Nosso, escritos por pais da igreja. E quem são os pais da igreja? São aqueles que viveram depois dos chamados pais apostólicos. Os pais apostólicos conheceram os apóstolos e foram discipulados por eles, como Policarpo, por exemplo. Agora, os pais da igreja vieram depois dessa geração dos pais apostólicos. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 livros a respeito disso. Um deles é esse aqui, Os Pais Apostólicos, livro maravilhoso, que traz justamente textos dos pais apostólicos, como, por exemplo, uma epístola de Policarpo. E aqui esse outro livro, Os Pais da Igreja. Mas existem muitos livros sobre os pais da igreja. Esse aqui é apenas um, ok? E quando eu mostro esses livros é apenas para compartilhar com vocês um pouco da minha biblioteca pessoal. Então, os escritos dos pais da igreja, que viveram do século II ao início do século III, como por exemplo Tertuliano, Orígenes e Cipriano, estes 3 que eu acabei de mencionar, eles, quando mencionavam o Pai Nosso em seus escritos, não colocavam esse final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, nós temos o testemunho dos pais da igreja nos mostrando que eles não utilizavam-se de manuscritos que continha este final aqui, de modo que podemos então assim concluir que este final foi um acréscimo. Eu vou ler novamente esse trecho aqui. Segundo o testemunho de importantes e antigos manuscritos alexandrinos, ocidentais, etc., bem como de comentários sobre o Pai Nosso, escritos por pais da igreja antiga, o Pai Nosso termina com a palavra poneros. Deixe-me ver se é essa palavra mesmo. Isso, poneros, eu anotei aqui na Bíblia. Para adaptar essa oração ao uso litúrgico na igreja antiga, copistas acrescentaram vários finais diferentes, com destaque para os seguintes. Ou seja, existem manuscritos que contêm esse final, evidentemente, é claro, são a maioria deles, né? É por isso que fazem parte do texto majoritário e constam aqui
na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Porém, estes manuscritos que contêm esse final têm variantes, têm variações, né? Então, quais são essas variações? Temos, por exemplo, 3 aqui variações. A primeira é a que você já conhece. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Outra variante. Pois teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Ou seja, não aparece o poder. E uma terceira. Pois teu é o reino e o poder e a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Então você percebe, aqui nós temos pelo menos 3 variações. E temos uma quarta, que é a da Didaquê. Porém, o Didaquê, que é um texto bem antigo, que ele é dividido em 2 partes. A primeira parte provém do século I e a segunda parte da metade do século II. E na parte que é da metade do século II, existe também esse acréscimo na oração do Pai Nosso, porém, o acréscimo no Didaquê é o seguinte: pois teu é a glória, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então retirou o reino, né? Então vejam que há variantes e isso indica, provavelmente, que não faz parte do texto original realmente, ou seja, o Senhor Jesus não teria colocado isso na oração, e eu tenho 2 motivos para acreditar que ele não colocou, além dessas variantes todas que existem, que não é apenas o fato de que manuscritos antigos não têm esse final, mas de que também o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, dos versículos de 1 a 4, não contém esse final. Aliás, nos manuscritos do texto crítico de Lucas, versículos de 1 a 4, também faltam outros trechos aqui da oração, né, mas eu vou deixar para comentar isso quando eu chegar lá em Lucas capítulo 11, ok? Então vamos lá. Quais são as 3 partes nas quais se divide a oração do Pai Nosso? A primeira delas é o início, evidentemente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, primeiramente, os interesses do reino de Deus, e não os nossos interesses pessoais. Nós temos a tendência carnal de orarmos sempre por nossos interesses pessoais. Porém, primeiramente, os interesses do reino de Deus. Eu não tenho tempo aqui de me esmiuçar sobre a oração do Pai Nosso, mas pretendo ainda trazer uma pregação em cima disso em breve, se Deus assim permitir. No versículo 11 e 12, nós encontramos, agora sim, os nossos interesses pessoais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vejam que o Senhor está nos ensinando a pedirmos o pão para hoje, não o pão para amanhã, o pão para depois de amanhã, porque o mesmo Senhor nos ensina a não ajuntarmos tesouros aqui na terra e a não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. Então o Senhor nos ensina até mesmo na oração do Pai Nosso a vivermos um dia de cada vez, o que não significa que você não possa fazer um planejamento, que você não possa ter sonhos, né, projetos de vida, mas Ele está nos ensinando a não ficarmos ansiosos, a confiarmos que o Senhor nos dará o pão de cada dia. E, em seguida, Ele nos ensina, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem, antes de falar sobre a questão do perdoa-nos as nossas dívidas, eu queria também lembrar que o pão nosso de cada dia pode também se referir à própria palavra de Deus, ao pão da vida, ao pão cotidiano que precisamos, porque nem só de pão material viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse aqui em Mateus, capítulo 4, mencionando um texto do Antigo Testamento e repreendendo com isto ao maligno que o estava tentando no deserto. Agora, em relação ao versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, quando nós lemos esse trecho da oração do Pai Nosso em Lucas, capítulo 11, mais especificamente no versículo 4, nós encontramos que Lucas, ele não escreveu a palavra dívidas, ele escreveu a palavra grega
hamartia, que é traduzido como pecados. Então, Lucas está explicando que dívidas são essas, nossos pecados. Que dívida eu teria para com Deus? Senão as ofensas que contra Ele eu pratiquei por eu não andar sempre segundo a sua vontade. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, tem o sentido de pecados. Agora, o final é igual, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, este termo aqui, perdoamos, significa, no grego, deixar ir, ou seja, não condenar, não aprisionar, não prender aquela pessoa, seja num sentido literal ou no sentido espiritual, de você prender aquela pessoa no seu coração, ficar remoendo e remoendo aquela ofensa que aquela pessoa falou contra você, ou aquele ato de injustiça, aquela agressão que foi feita contra você. Perdoe, libere, deixe ir. Agora, veja que interessante, o termo é deixe ir. Então, perdoar, e é muito importante nós entendermos isso, perdoar não significa que você seja obrigado a continuar tendo uma convivência com alguém que, vez após vez, está lhe prejudicando, está lhe causando dor, está lhe entristecendo, está lhe fazendo algum tipo de mal. Então você perdoa, você não paga o mal com o mal. Mas afastar-se dessa pessoa para o seu próprio bem, não há nada de errado nisso. Até porque, se for uma pessoa que causa dissensão, a própria palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 16, que nós temos que nos afastar de pessoas assim. De pessoas que têm por hábito abrir a boca para falar mal dos irmãos. Portanto, nós temos que aprender com isso. Temos que aprender que perdoar não significa você continuar tendo uma amizade, e no sentido, eu digo amizade no sentido de andar junto, de receber na sua casa pessoas que estão lhe prejudicando. Então, compreendamos isso. Perdoar é deixar ir. Perdoar é simplesmente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Agora, tendo atitudes sábias, não é? Então, ore por essa pessoa, ajude essa pessoa, mas cuidado para você não ser prejudicado por ela e para você também não ser influenciado para o mal, andando com pessoas que fazem mal aos outros, ok? Então vamos lá, prosseguindo. Aí o Senhor nos ensina, né, o quanto é importante perdoarmos, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, de nada adianta orarmos a Deus se no coração guardarmos ressentimento contra alguém, mágoas, rancores. Você compreende a importância de orar e pedir que Deus limpe o seu coração de todos esses sentimentos negativos? Existe um ditado que diz que errar é humano, vingar-se é diabólico, mas perdoar é divino. Ou seja, para que consigamos perdoar alguém, de fato, precisamos orar. Senhor, sonda meu coração. Se há algo no meu coração desejando mal àquele que me fez mal, limpa-me disso, Senhor, e me ajude a desejar o bem àqueles que me fizeram mal. Ore a respeito disso. Por que tantas pessoas não conseguem perdoar? Porque simplesmente não oram, pedindo que Deus as ajude a perdoar. E quando oramos nesse sentido, e eu já orei muitas vezes assim, eu posso garantir a você que nós somos libertos desse sentimento maligno de rancores, mágoas, ressentimentos. Somos lavados, livres de tudo isso. Podemos ficar tristes, é claro, por termos sido ofendidos, agredidos por alguém, mas nós vamos, sabe, quando pensarmos nisso, é como uma cicatriz que ela ainda está ali, mas não dói mais.
Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não se trata de uma amnésia. Perdoar é como uma cicatriz que, como o nome já diz, cicatrizou. Uma ferida cicatrizada. A ferida está ali. Eu olho para ela, eu me lembro do que aconteceu, porém não dói mais. Quando eu passar por esta pessoa na rua, eu não vou atravessar para o outro lado da rua, porque eu já estou curado disso. E eu posso cumprimentar essa pessoa sem nenhuma hipocrisia. Então temos que orar até que isso aconteça, para a glória de Deus. E assim nossas orações serão ouvidas pelo Senhor e o Senhor nos abençoará. Prosseguindo, vamos agora a partir do versículo 19, fazer a leitura até o versículo 24. A partir do versículo 19, aliás, eu vou até o final do capítulo 6, ok? A partir do versículo 19, nós encontramos uma série de advertências de coisas que não devemos fazer. Então, por exemplo, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra. Isso aqui não é um conselho, é uma ordem. Versículo de número 25, não andeis ansiosos. Versículo de número 34, não vos inquieteis. Capítulo 7, versículo 1, não julgueis. Ainda no capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas. Então nós vemos aqui o início de uma série de nãos. E esta é uma outra parte do Sermão do Monte. Você percebeu que no início do capítulo 6 nós tivemos também uma série, só que uma série de quando. Versículo 2, quando, pois, deres esmola. Versículo 5, quando orares. Versículo 16, quando jejuardes. Ou seja, este trecho do Sermão do Monte é um trecho onde o Senhor está nos ensinando que quando orarmos, quando jejuarmos, quando dermos esmola, temos que tomar cuidado para não fazermos isso para sermos vistos pelos homens. Então é um trecho do sermão que nos mostra que o Senhor espera que venhamos dar esmola, ou seja, ajudar as pessoas carentes, que venhamos orar e que venhamos jejuar. Porque do contrário, ele não diria quando, ele diria se deres esmola, mas ele não disse se deres esmola, ele disse quando deres esmola. Então o Senhor espera que venhamos ajudar as pessoas. Então, nós encontramos aqui um trecho do sermão, que é o trecho que fala sobre a motivação ser correta para fazer o bem. E agora nós vamos encontrar aqui um outro trecho onde o Senhor está nos proibindo de algumas coisas. Então veja, o Senhor não está nos proibindo de dar esmolas, de orar e de jejuar, mas Ele estará nos proibindo de algumas coisas. Preste bastante atenção, vamos até o final do capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, por todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem,
não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós encontramos aqui ensinamentos muito importantes. E ao ler esses ensinamentos, eu me lembrei que eu esqueci de falar da terceira parte da oração do Pai Nosso. Então, voltando aqui um pouquinho para o primeiro trecho que lemos do capítulo 6, na primeira parte da oração do Pai Nosso, que é um modelo, nós oramos pelos assuntos que dizem respeito ao reino de Deus, que dizem respeito à igreja. E em segundo lugar, aí nós colocamos as nossas petições pessoais, principalmente que nós tenhamos um coração limpo, sem mágoas, ressentimentos, rancores. E em terceiro lugar, a terceira parte da oração está no versículo 13, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Este termo, nos conduzas à tentação, essa palavra traduzida nessa versão como nos conduzas, significa não nos exponhas a provas, a testes, né? Ou seja, estamos aqui reconhecendo que nós somos frágeis, nós não podemos querer estar sendo provados. Então, por exemplo, eu digo que morrer como mártir, sem dúvida alguma, é a morte mais honrada, mais digna que existe. Nós morrermos por não negarmos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Porém, não é certo que nós venhamos procurar que isso aconteça. Vocês estão compreendendo? Nós não devemos achar que estamos prontos para um teste tão grande como esse. Porém, a palavra também nos ensina que o Senhor, Ele nos guardará no sentido de não permitir que sejamos tentados ou testados ou provados além do que podemos suportar. Então, este é o sentido desta frase. E o final, mas livra-nos do mal, eu não considero que é correto este mal traduzido aqui com L no final. O mais correto seria o mal traduzido com U. Ou seja, a palavra mal não com L, males da vida, não, mas mal no sentido de não sermos vítimas de homens maus, compreendem? Porque o termo grego traduzido aqui nesta versão como mal, e a maioria das versões traduzem realmente como mal e mal com L, não está traduzindo muito corretamente esse termo, porque esse termo aqui, em grego, é poneros, e significa de intenção maligna. Significa de intenção maligna. É um termo que aparece no capítulo 5, versículo 11. Veja aqui comigo, por favor. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ou seja, as pessoas com intenção maligna. Agora o versículo 37, no mesmo capítulo 5. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal, ou seja, é de intenção maligna. Agora o versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Por isso que algumas versões traduzem o versículo 39 como não resistais ao homem mau, porque esse termo poneros em grego, ele justamente significa isto, um homem mau, uma intenção maligna.
versículo 45, também no capítulo 5. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus. Aí você vê mal com U. Essa é a tradução correta, mal com U. Ou seja, o Senhor faz que o sol se levante sobre pessoas com intenção maligna e pessoas de boa intenção. Né? Porque não existe de fato pessoas boas em si. Bom só há um que é Deus. Mas aqui o termo significa intenção maligna, aqui no caso, ou para o bem. Então, aqui no versículo 45, a tradução está correta. Então, no final da oração, do modelo de oração do Pai Nosso, quando o texto diz livra-nos do mal, significa livra-nos de homens maus, livra-nos de intenções malignas. E aí, nesse caso aqui, como o termo é poneros e ele significa intenção maligna, o Senhor pode estar nos ensinando também a que sejamos livres de nós termos intenções malignas. Você compreende? Quando a oração diz livra-nos do mal, não está falando apenas do mal exterior, está falando do mal interior. Porque pense comigo, o mal que as pessoas me fazem ou tentam me fazer, só me causará mal realmente se eu, por causa disso, me tornar uma pessoa má. Vou repetir. O mal que as pessoas nos fazem só nos fará mal realmente se nos tornar pessoas más. Então, se o mal que as pessoas fazem a você é pago com o bem, então você foi livre do mal. O Senhor ele não vai nos livrar necessariamente de que tenhamos males nesse mundo, mas o Senhor quer nos livrar de nos tornarmos pessoas más. Os males deste mundo são permitidos pelo Senhor para o nosso crescimento espiritual. Mas se estes males me tornarem uma pessoa má, isto será terrível, porque aí eu estarei perdido. Então, eu considero importante explicar isso aqui. Agora, voltando para o trecho que nós lemos do final do capítulo 6, a partir do versículo 19, o Senhor nos orienta a não ajuntarmos tesouros na terra. Versículo 19. É muito claro aqui o ensino do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra. Certa vez eu ouvi um pastor querendo distorcer esse ensinamento e dizendo que nós podemos acumular riquezas nessa terra, porque o Senhor não disse não ajunteis tesouros da terra, mas tesouros na terra. Ora, é evidente que aquele pastor está querendo distorcer o ensinamento claro do Senhor. Ele fala para não ajuntarmos coisas que são consumidas pela ferrugem, pela traça, e que os ladrões podem roubar. Então são coisas materiais. Ele está falando para não ajuntarmos. Está compreendendo? E por que não podemos fazer isso? Porque, como você sabe, aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. É simples assim. Então, por que uma pessoa vai acumular imóveis, por exemplo, sendo que há pessoas que moram de aluguel e que às vezes ficam desempregadas e não têm como pagar e vão parar nas ruas? Se você tem condições de ter mais de uma casa, dê uma para quem não tem. E assim você ajuntará um tesouro no céu. Não que você vá comprar um tesouro no céu. Mas se você fizer isso pela motivação correta, para a glória de Deus, sem ficar tocando trombeta, ou seja, dividindo o que você tem com o próximo, por amor, sabendo que Jesus morreu também por aquela pessoa e que essa atitude de amor fará com que essa pessoa glorifique a Deus, glorifique ao Pai, como está escrito no capítulo 5, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se a motivação for correta, o Pai será glorificado. Então, é este o ensinamento que o Senhor está dizendo. Mas no versículo 20 ele diz, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O teu tesouro está nas coisas deste mundo, porque se você
vê as coisas desse mundo como algo de valor realmente, o que na realidade não tem valor algum, porque tudo aqui é consumido pelo tempo, que enferruja, que permite que as traças venham corroer, que permite que os homens venham roubar. Se você acha que esse mundo transitório, passageiro, tem coisas de valor, então o seu coração está nele. Mas, se para você o que realmente tem valor é Cristo, é Deus, é você se tornar cada dia mais transformado pela sua palavra, se tornando uma pessoa cada dia mais parecida com Cristo, como veremos em Mateus 11, a partir do versículo 28, o vinde a mim do Senhor, para que venhamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, se você focar em Cristo, você se tornará cada vez mais parecido com ele, cada vez mais cheio de paz, cheio de amor, cheio da verdadeira alegria, que não está nos bens desse mundo, não está nas coisas passageiras desse mundo. Então, qual é o teu tesouro? Que o teu tesouro seja Cristo. O texto prossegue dizendo que a candeia do corpo são os olhos, a luminária do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, ou seja, se você tiver boas intenções, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, e aqui o termo mal é o mesmo do final da oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é o termo poneros, que significa intenção maligna. Então o Senhor está nos advertindo, se, porém, os teus olhos tiverem intenção maligna, ou seja, se você for uma pessoa invejosa, se você desejar as coisas desse mundo, todo o teu corpo será tenebroso, será em trevas. Que coisa terrível, que coisa terrível. Então, cuidado, o Senhor nos adverte. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes tais trevas serão? E ele então conclui dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas versões traduzem o grego Mamon, que aqui está transliterado, né, está escrito como ele é realmente em grego Mamon. Alguns traduzem como riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por quê? Porque Mamon era uma personificação, uma divindade falsa, é claro, que personifica as riquezas. Então, um demônio que é adorado pelos que buscam as riquezas. Então, cuidado, quem busca riquezas e ora a Deus pedindo riquezas, não está orando ao verdadeiro Deus, está orando a Mamon. Isso é muito sério. Do versículo 25 em diante, nós encontramos outro não do Senhor. O primeiro está no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, e agora no versículo 25, o Senhor diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Então aqui, o Senhor nos ensina o que foi ensinado no versículo 11, que faz parte da segunda parte da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, viva um dia de cada vez. E o Senhor nos fala sobre dois aspectos que nós temos que confiar no Senhor. Em relação àquilo que nós vamos comer e beber, e em relação àquilo que nós vamos vestir. Agora, interessante é que o Senhor não fala em relação a onde nós vamos morar. Porque a nossa morada é o mundo, sabem? Quantos foram servos de Deus que foram despejados de suas casas por ordens do governo que naquela localidade perseguia os cristãos? E nem por isso eles deixaram de adorar a Deus. Mas o Senhor os vestiu e os alimentou. E esse é o compromisso do Senhor conosco aqui. Muitos distorcem o versículo 33, dizendo o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu mesmo, no passado, já disse isso, inadvertidamente. Então, se nós não prestarmos bem atenção, cometemos esse erro. O Senhor não tem o compromisso de nos dar todas as coisas que nós queremos, mas Ele tem sim o compromisso de nos sustentar, de nos alimentar, de não morrermos de fome e de não ficarmos sem termos o que vestir. É promessa do Senhor.
Ele diz aqui, no versículo 33, veja na sua Bíblia esse detalhe: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que ele tinha acabado de falar: o comer, o beber e o vestir. Então, alimentação e vestuário. Por isso é que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, Paulo diz a Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, estejais com isto contentes. Compreendem? Então, que nós estejamos contentes com o nosso alimento de cada dia, que estejamos contentes com o nosso vestuário, que não estejamos reclamando de coisa alguma. Tendo o que comer e o que vestir, basta. O resto o resto é um plus, né? É um bônus, né, da parte do Senhor. Então estejamos contentes. O Senhor não nos ensina a teologia da prosperidade. Se podemos chamar por um nome a teologia do Senhor em relação aos bens materiais, é a teologia do contentamento. Por isso também em Hebreus, o autor da epístola, capítulo 13, versículo 5, nos diz o seguinte, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, ou seja, sem ganância, sem desejo por coisas materiais, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, ou seja, o Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor aqui nos ensina, por meio da epístola aos Hebreus, a nos contentarmos com o que temos. Pergunto a você, você está contente com o que você tem? Eu espero que sim, porque o que você realmente tem que buscar, dia após dia, é o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a prática do que o Senhor nos ensinou. Então medite sempre na palavra de Deus, buscando aprender com ela, buscando mudar interiormente, e ore para que de fato você mude, para que você se torne uma pessoa cada dia mais cheia do Espírito Santo, das virtudes do Altíssimo, para a glória de Deus. E a Deus toda glória. Amém.